para isso eu estou aqui mais uma vez com o advogado Victor Simão para prosseguirmos, né, Victor, com a nossa série especial falando sobre benefícios previdenciários. Eu falei certo? Eu tive a impressão que eu pronunciei errado. Boa noite. Boa noite, Everton. Boa noite, você de casa. Aparentemente falou certo, né? É exatamente isso, né, Everton? Vamos continuar aí com a série aí dos benefícios previdenciários. No programa anterior, nós fizemos mais uma explanação, né? Falamos quais são os benefícios, né? Que nem todo benefício é a aposentadoria, não é isso? Mas, para a edição de hoje, nós vamos falar justamente sobre a aposentadoria, certo? Muito bem. E qual tipo de aposentadoria você separou para a gente hoje? Vamos lá. São vários os tipos de aposentadorias, né? Mas nós decidimos falar hoje da que é mais comum, vamos dizer assim, né? Então, é importante a gente saber que antes da reforma da Previdência, né, que foi lá em 2019, o tipo de aposentadoria mais... Sobe só um pouquinho aí o teu microfone, Victor, claro, para que as pessoas consigam lhe ouvir melhor. Acho que agora tá, foi. Ok, produção? Agora sim. Então, é importante a gente frisar que antes da reforma da Previdência, o tipo de aposentadoria mais comum era o por tempo de contribuição, né? E por que era o mais comum? Porque o homem se aposentava com 35 anos de contribuição e a mulher com 30 anos de contribuição. E isso aí independia de idade. Então, tendo 35 anos de contribuição para o homem e 30 anos para a mulher, já podia se aposentar. Ou 180 meses de carência, que equivale a 15 anos de contribuição aí. 180 parcelas de INSS, vamos dizer assim. Né? Então, essa era a forma mais comum antes da reforma da Previdência. Porém, né, a reforma da Previdência, que foi em 13 de novembro de 2019, qual foi o tipo de aposentadoria que agora ficou mais comum? É o por idade. Por idade, mas antes não tinha idade. Antes não tinha, mas agora tem. Né? E ficou o seguinte, 60 para a aposentadoria urbana, certo? Para o trabalhador urbano, 65 anos de idade para o homem e 60 anos de idade para a mulher. O requisito de contribuição continua, são 15 anos ou 180 parcelas, né? Ou os 35 anos de contribuição para o homem e 30 para a mulher. Mas é importante frisar nisso, que o requisito mínimo você tem que ter contribuído pelo menos 15 anos com o INSS, né? Para a Previdência. Ou 180 parcelas. Além da aposentadoria urbana, que é essa que eu acabei de falar, que é a mais comum, né? A maioria dos trabalhadores estão nos centros urbanos. Tem também a aposentadoria rural. Mas como é? Tem muita gente que não quer firmar contrato de trabalho. Não, vou me aposentar como agricultor. Mas não quer firmar um contrato, não quer um contrato de parceria com o agricultor vizinho. E está errado. Por quê? Na aposentadoria rural, você não precisa contribuir. É interessante isso. Você não precisa ter pago uma parcela do INSS. Mas você tem que comprovar que você trabalhou no campo, né, em atividades rurais, durante os mesmos 15 anos, os mínimos 15 anos que o trabalhador urbano precisa. Então, como é que você comprova isso? Justamente com foto, vídeo, extrato de venda de colheita, enfim, todas as provas que você conseguir adquirir para dar entrada na aposentadoria rural é importante. Por quê? Você não precisa ter contribuído, mas você tem que provar que você trabalhou esses 15 anos igual o trabalhador urbano. Então, é importante juntar toda essa prova para, quando for dar entrada, né, você estar ali cumprindo os requisitos. Não é ter contribuído da aposentadoria rural, mas é comprovar que você trabalhou no campo durante esses 15 anos. É importante ressaltar também que tanto antigamente quanto agora, né, é importante ressaltar, né, que mesmo após a reforma da Previdência, com esses 65 anos para o homem e os 60 anos para a mulher, tem também as regras de transição, que é uma coisa importante. Se você não completou o tempo de contribuição, certo? Até
13 de novembro de 2019, você pode se encaixar nas regras de transição. Não conseguiu se aposentar até 2019, cumprindo os requisitos, você pode se encaixar nas regras de transição, certo? Que são 4, na verdade 5. Um pedágio de 50%, pedágio de 100%, tempo e idade mínima, e também essa quinta regra, que é bem diferente, uma previdência diferente para quem trabalha com agentes nocivos. Então, quem trabalha com agentes nocivos tem um tempo de contribuição diferente, tem todo um requisito diferente, certo? Que tem que ser seguido. Muito bem, tá aí esse esclarecimento. E aí você falando a diferença da aposentadoria para o trabalhador da cidade, para o da zona rural, do sítio, né, das comunidades, veio por isso que a gente ouvia falar muito que as pessoas demoravam a se aposentar e tinha um processo moroso na justiça, porque no caso, para o trabalhador rural precisa comprovar, e essas comprovações aí, possa ser que alguém discorde, um juiz no caso, discorde dela ou concorde com ela, então talvez o processo seja mais burocrático, né, Vitor? Isso. E eu relembrei agora o que acabou me dando um branco aqui, mas o que eu ia falar, né, é que tanto a aposentadoria rural quanto a urbana, ela pode ser requerida da mesma forma como eu falei no programa anterior. Tanto administrativamente, que você peticiona lá, né, pede diretamente no INSS, ou pelo aplicativo do Meu INSS, ou diretamente na agência, ou judicialmente. O que é costumeiro fazer? Pede primeiro administrativamente e depois, caso seja negado, você entra com um processo judicial, né? E é importante ressaltar a importância de um profissional, porque da antiga previdência para a nova previdência mudam-se os cálculos. Então, é importante que você planeje aí a sua previdência, né? E contrate, claro, um profissional da sua confiança para fazer todo esse planejamento e você saber qual é a melhor forma de se aposentar, vamos dizer assim. Até porque, um exemplo, Jefferson, da antiga previdência para a nova, tem que se pesar se você pode se aposentar pelo direito adquirido. O que é o direito adquirido? Completou os requisitos da previdência anterior, antes da reforma, né, que foi em 13 de novembro de 2019, e não pediu a aposentadoria até hoje, você ainda pode tentar pela regra antiga. Por quê? O direito foi adquirido ainda antes de 2019, antes da reforma. Mas tem que se avaliar, por isso é importante um profissional, se vale mais a pena você se aposentar pelo direito adquirido, ou seja, pela regra antiga, do que você esperar mais um pouquinho e se adequar a essas regras de transição aqui, né? Porque pode ser que você esteja perdendo dinheiro. Muito bem, tá aí, dica importantíssima aí nesse final. Obrigado, viu, Vitor, por mais esses esclarecimentos. Eu que agradeço, né, mais uma vez, agradeço você de casa também, e próxima semana estaremos aqui, né, falando aí sobre esses benefícios previdenciários.